Boa noite, paz do Senhor a todos, amém? Muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Hoje eu trouxe a tropa toda aí. O quê? Não, precisa não. E sempre bom estar aqui com os irmãos. É uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra de Deus. E espero que a semente lançada ela possa gerar frutos, assim como essa palavra gerou no meu coração. Amém? Bom, meditando essa semana, né? Eu e a minha esposa, a gente tem lido o livro de Neemias. Quem conhece a história de Neemias aqui? Alguém conhece? Devido à conjuntura atual que a gente está passando, né? Eu senti no coração de estar meditando no livro de Neemias, que foi um governador levantado por Deus para trazer restauração, né? Já colocaram aí, obrigado. E eu comecei a meditar nesse tema e fui meditando, e de repente o pastor ele me deu a oportunidade de compartilhar a palavra. E eu queria compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração por meio da vida de Neemias. Acredito que ele tem grandes ensinamentos para nossas vidas como cristãos, no momento que a gente está passando. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, então, lá no capítulo 1. É um livro bem curtinho. Se você quiser ficar interessado depois, durante a semana, leia esse livro, vale a pena, tá bom? E o tema da nossa pregação hoje é Neemias, governo e justiça. Então vamos aprender um pouco sobre isso. Neemias capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Até aqui, amém? Pai, nessa noite nós pedimos mais uma vez a ti, que traga sobre nós, Senhor meu Deus, a luz da tua palavra, Senhor meu Deus. Vem com o teu espírito de revelação e que o Senhor possa estar, Senhor meu Deus, lançando uma semente que irá produzir frutos na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. Nós repreendemos toda distração, repreendemos tudo aquilo que vem para roubar a palavra do Senhor e pedimos, fala conosco, porque é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós lemos aqui o início do livro de Neemias, onde basicamente nós somos apresentados, sobre a situação em que o povo de Israel estava saindo do exílio da Babilônia, estava voltando para Jerusalém e a cidade estava totalmente destruída. Então vamos começar ambientando aqui, antes da gente entrar nas lições que eu quero passar a partir da vida de Neemias. Vamos voltar lá. Então, rapidamente, para a gente entender quem foi Neemias. Então, o significado de Neemias é: o Senhor consolou.
Então Israel estava saindo do exílio, de um tempo de 70 anos de escravidão, onde eles estavam sofrendo, estavam longe do culto a Deus, estavam longe dos seus costumes, longe de Jerusalém, e estavam passando por um período de tristeza, de escravidão. Então Deus levanta Neemias com esse nome, o Senhor consolou, um tempo de consolo da parte de Deus. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Então Neemias estava servindo ali no palácio daquele rei que havia dominado, né, os povos ali do Oriente, incluindo Israel, e ele servia no palácio. O copeiro naquela época era uma posição de prestígio, era uma posição de honra, era uma posição de confiança e nobreza. Então essa era a posição de Neemias naquele tempo, apesar de ser um judeu. E de forma geral, Neemias vai ser levantado como um governador para trazer restauração para o povo de Israel que estava voltando do exílio. Pode passar aí, por favor? Então esse aí foi o grande exílio, né? A gente vê a profecia lá de Jeremias, e por conta dos muitos pecados de Israel, eles foram levados, né, pelo rei da Babilônia para serem escravizados como nação durante 70 anos. Nesses 70 anos, o que aconteceu? Você imagina um povo que tem uma cultura muito forte como o judeu, e de repente ele sai da sua terra, vai para uma nação que tem costumes e uma cultura e religião totalmente diferentes e passa 70 anos lá em escravidão. O que acontece com esse povo? Assim como eles passaram pelo Egito, eles foram perdendo a sua identidade. Eles deixaram de cultuar a Deus, eles deixaram de se atentar para a lei de Deus, já não havia mais aquelas celebrações que tinham sido impostas, aqueles rituais que eles praticavam sempre para se lembrar do que Deus tinha feito lá no passado, quando livrou eles do Egito. Então eles foram perdendo aos poucos a identidade. Eles foram se enfraquecendo moralmente e espiritualmente. Eles começaram a se misturar com outros povos, daí nasceu o termo samaritano, que é a miscigenação do judeu com outros povos, com gentios, né? E eles foram perdendo até o hábito que eles tinham da própria língua, que era o hebraico, e era a língua que o sacerdote ele lia a lei. Eles foram perdendo isso, eles estavam enfraquecidos. Esse era o contexto de Israel. E de repente o rei Ciro aparece, depois de um tempo de escravidão, ele faz um decreto, e ele fala o seguinte: para a gente governar melhor, vamos liberar os povos para voltarem para suas terras e cultuarem o Deus deles. E é nesse contexto que a gente se encontra. Então Israel está voltando do exílio, está indo para Jerusalém por um decreto do rei que tinha dominado eles, e eles agora não tinham liberdade de culto a Deus. E o rei Ciro fez isso para quê? Para ele poder governar de forma mais pacífica, para ele ganhar o apoio dos judeus. Então eles retornam para Jerusalém, porém estão assim, perderam a identidade, estão enfraquecidos moralmente, espiritualmente, e precisam de um líder, precisam de um consolo. E é nesse contexto que Deus levanta não só Neemias, como também Esdras. Então Esdras e Neemias são livros que acontecem de forma, né, paralela ali na história. Pode passar, por favor? Então, aqui resumindo de forma bem prática e objetiva, o que Neemias fez, para que a gente possa entrar na parte prática, que são as lições que eu quero passar. Neemias foi levantado como um governador. Então a gente leu aqui que ele estava lá, copeiro do rei, confortável, tranquilo, ganhando bem, estabilidade, funcionário público. E de repente chegam os judeus lá. E ele faz a bendita pergunta: como que estão os judeus? Como que estão os meus irmãos? Eu quero saber. E quem pergunta, quer o quê? Quer resposta. E ele ficou sabendo do estado em que Jerusalém estava. As palavras que ele usa para descrever são miséria, humilhação e portões da cidade, as muralhas estavam totalmente derrubadas. No contexto da época, isso significava que a dignidade daquela cidade estava no chão. Então Neemias, diante daquele cenário, ele começa a se indignar,
ele começa a chorar, ele começa a sentir o que Deus talvez estava sentindo pelo povo dele. E aí ele começa a se colocar como uma resposta para essas perguntas. Então, antes da gente entrar no que Neemias fez e o que ele ensina para a gente, Neemias foi um exemplo como governador de coragem e disponibilidade permanente. Então, assim que ele recebeu ali o aval do rei, ele foi lá diante do rei, ele começou a apresentar um semblante triste, depois de 4 meses orando e jejuando. Aí o rei pergunta para ele: Neemias, o que aconteceu? E aí a brecha para ele entrar e falar toda a situação e tudo mais. E ele pede para o rei Artaxerxes permissão para ir a Jerusalém e restaurar os muros e os portões da cidade. O rei Xerxes prontamente, por uma intervenção divina no coração daquele homem, libera Neemias e provê tudo o que ele precisava para ir lá restaurar a cidade. Ele chega lá e ele começa a trabalhar de forma incessante. Vamos ler um pouco do que Neemias fez rapidamente aqui, 4:23, Neemias 4:23. Olha só, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles trabalhavam dia e noite sem parar. Não tinha tempo nem para trocar de roupa. E ao mesmo tempo estavam prontos para o combate, porque as nações estavam começando a cochichar que os judeus estavam querendo se rebelar. Vem Sambalate, vem Tobias, começa a tentar desanimar. E ele está ali pronto, sendo um exemplo de coragem para o povo e um exemplo de um cara que era incansável na obra de Deus. Volta lá no slide. Neemias foi um exemplo como governador de justiça social. Os judeus estavam voltando, estavam num cenário de miséria, de humilhação. E aí olha só o que Neemias faz. Vamos lá no capítulo 5, rapidamente. Versículo 1. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. O povo não tinha dinheiro nem para conseguir comer e se alimentar. E o pior ainda, os próprios judeus estavam se explorando. E aí essa notícia chega para Neemias, e diante desse cenário de injustiça social, ele diz lá no versículo 6 o seguinte: olha, fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com seu irmão, e convoquei uma grande assembleia contra eles. E ele diz lá no versículo 10 para os magistrados, para os nobres: vamos parar com esta exploração. Então ele se depara com um cenário de injustiça social como governador, e vai lá, chama os nobres, chama os empresários, chama os ricos ali naquele contexto, e repreende eles: olha só, vocês estão explorando um povo que está tentando restaurar sua dignidade. Neemias também foi um exemplo de integridade política. Ele ascendeu para uma posição de governador, uma posição de privilégio, de honra, mas ele negou os privilégios que aquele posto tinha para ele. Olha o que diz ali, capítulo 5, versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Trazendo para hoje é como se Neemias fosse, um deputado que tem o seu direito lá ao auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio combustível. Ele falou: não, eu não quero isso. O meu povo está passando fome, o povo está passando dificuldade. Como é que eu vou aceitar esses privilégios para mim? Como é que eu vou explorar ainda mais o povo? E ele fez isso por causa do temor que ele tinha a Deus. E por fim, além de governador, como a gente acabou de ver aqui, Neemias era um homem temente a Deus e não estava preocupado apenas com a restauração
física de Jerusalém, das muralhas, da dignidade, da cultura. Ele estava preocupado também com a restauração espiritual de Jerusalém. Capítulo 13, versículo 30 diz assim: assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Neemias fez questão de restaurar o culto, de restaurar o sacerdócio, de restaurar os levitas. Ele fez uma restauração espiritual também como governador. Então, de forma resumida, aqui são os feitos de Neemias como governador. Só daqui a gente já tira grandes lições, mas eu queria entrar agora de uma forma mais profunda, né, naquilo que Neemias traz de exemplo para nós hoje, no cenário atual. Pode passar, por favor? Então a gente vai ver alguns aspectos agora, e a ideia aqui é transmitir aquilo que Neemias viveu, aquilo que Neemias fez, para que nós possamos tomar isso como lição para nós. Se o cenário político, se o cenário econômico, se o cenário moral, espiritual da nossa nação nos traz de alguma forma indignação, nos traz inconformidade, se isso de alguma forma nos traz um incômodo, saiba que isso não é por acaso. Toda indignação, ela gera uma vocação. Então, se você está incomodado com alguma coisa, assim como Neemias, saiba que talvez você seja a resposta para a restauração de alguma coisa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sociedade, no contexto onde você foi plantado por Deus. E analisando a vida de Neemias, eu elenquei algumas coisas que podem ajudar você a perseguir essa vocação e de alguma forma trazer as virtudes do reino de Deus para o nosso contexto. Amém? Eu vou começar com a pergunta de Neemias. Então, como eu falei no começo, Neemias estava lá, confortável, tranquilo no palácio, e de repente ele faz uma pergunta. A pergunta de Neemias teve uma resposta muito pesada. E diante daquela resposta ele tinha duas opções. Ou ele se fazia de surdo, ou ele ignorava aquilo, ou ele tomava uma atitude. Tudo indicava que para ele o mais fácil era fingir que não ouviu. Como eu falei, ele era copeiro do rei, era bem quisto no contexto que ele estava, ganhava bem. Ele não tinha por que se intrometer em problema. Não tinha por que ele sair do palácio. Imagina você lá no palácio, tranquilo, para ir lá mexer com terra, mexer com obra, mexer com um povo que estava vivendo um cenário de miséria, de humilhação. Ele não tinha por que fazer isso. Mas ele resolveu ser responsável. Responsabilidade é dar uma resposta às perguntas que se colocam diante de nós. O radical é o mesmo, né? Responsabilidade e resposta. Então a pessoa é responsável quando ela intencionalmente dá uma resposta para aquilo que está se apresentando diante dela. Um pai de família, ele vê, poxa, o orçamento está apertado. O que ele precisa fazer? Ele precisa trabalhar o dobro. Ele precisa correr atrás. Ele precisa dar uma resposta para aquele problema. Ele precisa se responsabilizar por aquilo. Então nós como cristãos somos responsáveis quando nós temos contato com aquilo de ruim, com aquilo de mal que está acontecendo nesse mundo que jaz no maligno. O pecado certamente tem produzido morte, tem produzido corrupção, tem produzido pecado atrás de pecado, abismo chamando outro abismo. E o que esse cenário todo, produzido pelo pecado, tem gerado dentro de nós? Qual o nível de responsabilidade nós temos de manifestar o Evangelho no cenário que nós estamos vivendo? E agora, para cada um de nós, quais têm sido as perguntas que você tem feito? Qual é a sua vocação em meio ao mundo que jaz no maligno? O que você tem observado que te faz perguntar, poxa Deus, por que isso está assim?
Por que isso não era para estar assim? Você olha, talvez um morador de rua numa situação de miséria, de necessidade, você se incomoda com aquilo e você faz uma pergunta, poxa. Aí você olha para uma situação no seu trabalho, uma situação de corrupção, de mentira, você, poxa, isso não era para estar assim. Mas qual é o nível da sua responsabilidade diante daquilo que tem se apresentado para você? Vocação vem de vocare, vem de voz. Como que a gente descobre a nossa vocação? Tanto espiritual, profissional, enfim, seja ela qual área for. É quando você se sente chamado para atender uma necessidade. É como se uma voz, ela entrasse dentro de você, na sua cabeça, no seu coração, e você se sente atraído por aquilo. De forma que você sente que não pode deixar de fazer alguma coisa naquele sentido. Foi o que Neemias sentiu ao ouvir aquela resposta. Uma vocação vinda da parte de Deus. Então nós precisamos dar uma resposta para esse mundo. Não podemos, como cristãos, ficar apenas tacando pedra, apenas reclamando, apenas falando, olha como está ruim, olha como está assim, está assado. Não, o mundo, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está aguardando. E o que nós temos feito? Eu coloquei uma frase aqui do C.S. Lewis que eu gosto muito, ele diz assim, desde que servi na infantaria, durante a Primeira Guerra Mundial, me desagradam as pessoas que, cercadas de segurança e conforto, que era o cenário de Neemias, fazem exortações aos homens na frente da batalha. Então o C.S. Lewis, ele serviu na Primeira Guerra Mundial, foi lá para a trincheira, passou frio, passou fome, e não tem coisa pior do que você estar numa posição ruim, num cenário de guerra, e ter que ouvir uma pessoa que está lá, no conforto do seu lar, falando, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Né? Pai e mãe vivem muito disso, né? Quando está a criança pequena, aí chega um monte de palpiteiro, né? Criança pequena, para lá e para cá. Porque aí chega uma pessoa que normalmente não tem filho, né? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Não, eu vi na internet assim. Né? Pode passar, por favor. E aqui está a pergunta. Então a gente já leu a pergunta. Pode passar. Vamos para o próximo ponto, a oração de Neemias. Então a primeira coisa que a gente viu foi sobre a pergunta. Quem faz pergunta quer resposta. Mas Deus, Ele quer muito além disso. Ele quer que nós sejamos a resposta. E aí entra a oração de Neemias. Neemias ouviu aquilo, sentiu, chorou, lamentou. Ele orou e jejuou por cerca de 4 meses, a fim de entender qual era a sua vocação. Quando a gente lê ali, a descrição do tempo, de quando Neemias recebe a notícia, até quando o rei pergunta por que ele estava triste, se passam aproximadamente 4 meses. E esse é o tempo que Neemias está ali, orando, jejuando e procurando entender, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse cenário? Talvez você viu um cenário recentemente, onde o seu sentimento se abalou, você ficou aflito, você ficou triste. E a pergunta que você deve fazer agora para Deus é, Deus, o que o Senhor espera de mim agora? Então Neemias ora, jejua, se humilha por 4 meses. Ele confessa o pecado dele e o pecado do povo. Ele se coloca junto com o povo, ele fala, Deus, nós pecamos. Ele fala, o povo pecou. Não, a culpa é de tal governador, a culpa é de tal sacerdote, a culpa é desse. Não, nós pecamos. Ele se coloca ali como participante do pecado do povo, pede misericórdia para Deus. E o mais importante da oração de Neemias é que ele não utiliza a oração dele para terceirizar a responsabilidade dele e se omitir do que Deus esperava dele. Muitas vezes, nós oramos, mas nós não estamos de fato disponíveis para sermos a resposta daquela oração.
Às vezes você vai orar para uma pessoa que está passando por uma necessidade e Deus vai falar que você é a resposta para a necessidade dela. E nós temos que ter cuidado para que a oração ela não vire uma terceirização da nossa responsabilidade. Porque Neemias podia falar: Deus, faz um milagre e restaura o muro. Ele podia fazer essa oração? Ele podia. Às vezes, né, a gente está vendo o cenário político da nossa nação e a gente quer orar e falar: Deus, faz aí um milagre. Deus quer fazer um milagre? Ele quer fazer um milagre. Deus queria restaurar Jerusalém? Queria restaurar Jerusalém. Mas Deus, ele tem um corpo. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o meio de operação de Deus aqui na terra. Então, quando a gente acha que as coisas vão se resolver apenas com a oração, e eu não estou falando que a oração ela não tem poder para resolver coisas, ela tem sim. Mas ela vai muito além disso. A oração de Neemias foi muito mais para entender o que Deus esperava dele, do que para jogar a responsabilidade em Deus. Então, está vendo uma situação tensa? Está vendo uma situação complicada? Ore, jejue, se consagre. Mas esteja pronto para ouvir o que Deus espera de você em resposta a essa situação. Poxa, o irmão lá na igreja está passando necessidade. Vamos orar por ele. Vamos. Mas vamos visitar ele. Mas vamos lá orar por ele. Vamos lá levar uma oferta para ele. Porque orar do conforto do nosso lar, da nossa casa é muito fácil. Orar aqui da igreja é muito fácil. E nós temos caído muitas vezes nesse engano de limitar a nossa ação a apenas a oração. A oração é o primeiro passo, é a introdução do agir de Deus. Amém? Então a consagração de Neemias fez ele entender que ele tinha uma responsabilidade. Vamos continuar. Eu botei aqui alguns exemplos, né? Não adianta a gente boicotar a Netflix se a gente não está interessado em produzir arte que glorifica a Deus. Quem já viu esse caso aqui, né? Porta dos Fundos vai lá, faz um vídeo caçoando da fé cristã, falando um monte de besteira. E o que o cristão ele vai lá e faz? Vamos boicotar. Tudo bem. Quer boicotar? Ok. Mas por que a gente não está produzindo arte que glorifica a Deus? Opa, perdão. Por que a gente não está interessado em se inserir na arte, na cultura, para que Deus seja glorificado, seja mostrado? Entende a diferença? É você produzir também e não apenas falar, não apenas se manifestar. Porque isso é muito fácil. Não adianta a gente reclamar dos nossos governantes se nós não nos interessarmos por política. Se a gente não está orando pelos nossos governantes. Se a gente não está interessado em entender o que está acontecendo. Se a gente como igreja não está posicionada. Não adianta a gente só falar, só reclamar. Não. O cenário político de Israel, totalmente desastroso. Corrupção, exploração, miséria, fome, humilhação. E Neemias podia ficar lá e, não, vou orar aqui do palácio e as coisas vão se resolver. Podia funcionar? Podia. Mas Deus ia ter que levantar um outro Neemias. Pode ter certeza disso. Não adianta a gente se escandalizar com a fome e a miséria se não temos dado importância para a necessidade do órfão, da viúva e dos que vivem à margem da sociedade. A gente pode orar? A gente pode orar. Mas é mais eficaz a gente procurar uma casa de órfãos para a gente visitar, um local que está precisando de uma cesta básica, um local que está precisando de pessoas para irem lá e levarem a necessidade das pessoas. E de quem é essa responsabilidade? É da igreja? É minha? É sua? Eu vi que a pandemia, ela tirou muito isso da gente sair
e ir para lugares, fazer ação social, levar uma oração, levar uma palavra, mas também levar o alimento. A gente ficou muito preso dentro de casa, a gente ficou muito, com medo de se relacionar, mas a gente precisa resgatar isso. Lá em Isaías 1, Deus repreende o povo porque o povo estava adorando a Deus, estava fazendo cerimônia, ritual, um monte de coisa. Aí Deus fala para eles o seguinte: o culto que vocês estão me dando está batendo no teto e está descendo. E ele fala: por quê? Porque o órfão está desamparado, porque a viúva está desamparada, porque o pobre está desamparado. Então a nossa ação social, onde Deus nos plantou, ela é uma extensão da nossa adoração. A adoração não é eu vir aqui no domingo e cantar louvores a Deus, não é só isso, é muito além disso. Eu adoro muito mais a Deus quando eu obedeço a Ele, quando eu amo meu próximo. Porque eu posso estar aqui louvando, adorando a Deus e não estar amando a minha esposa em casa. De que adianta eu cantar aqui para Deus? Eu só vou enganar os meus irmãos aqui, mas Deus eu não vou enganar. Pode passar? A resposta de Neemias: então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Pode passar, vamos agora para a resposta de Neemias. Então, Neemias talvez quando ele orou, e ele se sentiu vocacionado para fazer alguma coisa, deve ter passado na cabeça dele o seguinte: o que eu posso fazer? Eu não tenho os meios que eu preciso para ir lá e restaurar Jerusalém. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho engenheiros para isso, eu não tenho nem como me deslocar para lá. Mas uma coisa ele tinha, um coração disposto e voluntário. E Deus precisa de mais nada, é só disso que Ele precisa. E o que a gente aprende com Neemias é o seguinte: quando nós decidimos nos tornar uma resposta para alguma necessidade que se colocou diante de nós, para algum lugar que precisa de restauração da parte de Deus, volta lá. Seja no contexto político, seja no contexto cultural, social, ou mesmo na vida de alguém, Deus se encarrega de prover tudo o que é necessário para que o nome dele seja glorificado. Ele só precisa de um coração disposto, de um coração voluntário. E aí Neemias vai e conta como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Sabe o que o rei deu para Neemias? O rei liberou Neemias para ir lá. O rei concedeu oficiais, cavaleiros para escoltarem Neemias. O rei entregou ofícios no nome do rei, para onde Neemias passar, ele ter a autoridade do rei. O rei entregou uma carta para Neemias chegar num determinado povoado e conseguir madeira, e conseguir obra-prima para fazer a construção dos muros. Aí eu te pergunto, Neemias tinha tudo isso? Ele não tinha. Mas ele tinha o quê? Ele tinha Deus do lado dele. E Deus proveu tudo que era necessário. Então, às vezes, você está vendo um contexto ali, político, cultural, social, alguém do seu lado. Pô, eu até quero ajudar, mas eu não sei como. Faz que nem Neemias. Ora, jejua, se consagra e fala: Deus, estou aqui. Deus vai prover os meios necessários para isso. Porque o que está em jogo é a glória de Deus. Vamos lá para o próximo? A motivação de Neemias. Isso aqui é muito importante. Qual era a motivação de Neemias? Como eu falei, os portões e muralhas representavam a dignidade dos judeus. Mas Neemias não estava indo lá apenas como um patriota. Neemias não estava indo lá apenas como alguém que estava preocupado em restaurar a dignidade do povo dele. Neemias estava preocupado em obedecer a Deus em primeiro lugar. Neemias estava preocupado em restaurar o culto em Jerusalém. Então os portões,
caídos, as muralhas destruídas, elas eram um retrato de como o povo estava falido moralmente e espiritualmente. E essa era a motivação de Neemias. Ao reconstruir aquilo tudo, era contribuir para que a nação como um todo, em todos os aspectos, político, econômico, cultural, moral, espiritual, fossem restaurados. Essa era a motivação dele. Vamos para o próximo? E a gente chega na seguinte pergunta: qual deve ser a motivação do cristão ao se engajar politicamente, culturalmente, socialmente? Qual que deve ser a minha motivação? Passa aí, por favor. Uma coisa importante da gente pontuar antes é o seguinte. Uma vez eu fui numa palestra, lá em Brasília, de uma mulher, eu não lembro o nome dela agora, se era Cindy Hopper ou Landy Hopper. Ela era uma das fundadoras da Jocum, né? E ela foi palestrar lá na Câmara Legislativa. Ela fez um discurso muito maneiro, e no final um crente levantou e fez uma pergunta para ela. Se o mundo vai de mal a pior, se o mundo jaz no maligno, se a gente já sabe o que nos aguarda lá no Apocalipse, por que você se esforça tanto em fazer o bem? Ele fez essa pergunta para ela. E a resposta dela foi o seguinte: como cristãos, nós não somos cidadãos desse mundo. Isso é um fato. Nós somos do reino dos céus. A nossa morada celestial está reservada para a gente. Esse mundo jaz no maligno. A gente não pertence a esse mundo. Mas existem coisas dentro de nós, virtudes dentro de nós, que não podem se conformar com esse mundo. A Bíblia fala que o fruto do Espírito que habita dentro de nós é o amor, é a justiça, é a paz. Então toda vez que um cristão ele vê um cenário onde falta amor, ele não está preocupado se aquilo vai se resolver, ele não está preocupado, né, com uma utopia político-social, ele não está preocupado com isso. Ele sabe que o mundo vai de mal a pior, mas o que existe dentro dele não pode fazer com que ele se omita diante de uma injustiça, não pode fazer com que ele se omita diante de um cenário onde eu preciso do amor de Deus. Então qual é a motivação do cristão para se envolver com tudo que eu falei aqui, com a cultura, com a arte, com a política, com a economia e com o meu próximo? Nada mais, nada menos do que o amor e a justiça que habita dentro de mim. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece o quê? A Deus. Porque Deus é o quê? Amor. A essência de Deus é amor. E se eu me relaciono com Deus que é amor, consequentemente eu vou manifestar esse amor. Então a motivação é simples, é somente essa. Quando eu vejo injustiça, eu não vou me descabelar crendo que o que eu vou fazer vai criar um governo perfeito aqui na terra. Não vai, isso não vai acontecer, eu sei disso. Eu não vou cair numa utopia, não vou acreditar que isso é possível, porque o homem é pecador. E como pecador ele vai produzir pecado, vai produzir corrupção, vai produzir morte. E por mais que os cristãos se levantem na sociedade, por mais que os cristãos influenciem a política, a economia, a cultura, a arte, vai continuar havendo morte nesses contextos. Então o cristão, ele não é iludido, mas ao mesmo tempo ele não é omisso. Porque o que está dentro dele é mais forte do que qualquer outra coisa. Então Neemias podia se escorar na soberania de Deus e falar: não, Deus vai dar um jeito nisso aí. Podia fazer isso. Mas o que estava dentro dele era mais forte. Ele falou: não, o senso de justiça que Deus colocou dentro dele estava muito forte. O amor que Deus colocou no coração dele era muito forte. E ele não podia deixar de fazer alguma coisa. Então o amor, a justiça fazem parte da nossa essência.
Então, quando um cristão se depara com um cenário de justiça, ele vai lutar por justiça, porque ele quer revelar as virtudes do reino de Deus. É simples assim. É o desejo de glorificar a Deus em tudo que fazemos, que deveria nos levar a lutar por justiça social, por uma política eficaz e por uma bela cultura. Então, essa deve ser a nossa motivação. Glorificar a Deus, amar pessoas e manifestar a justiça do reino de Deus. Simples assim. Agora, se nós fazemos as coisas acreditando que vamos produzir aqui nesse mundo caído 1% do que o céu nos espera, aí a gente vai cair num problema muito grande, porque a gente vai se frustrar, a gente vai entrar em depressão, a gente vai perder a nossa sanidade. Eu postei uma frase, né, que diz assim, não vou ler o autor porque é polêmico, mas diz assim: todo aquele cuja sanidade depende da confiança na ordem social, ficará irremediavelmente louco. Se a sua sanidade mental depende de um governo próspero, depende de um governo sem corrupção, depende de uma ordem social, se a sua sanidade depende disso e não de Deus, você vai ficar louco. Ele diz assim: ou você pendura a sua alma em Deus, ou ela cai. Então a nossa paz, ela pode ser abalada pelas coisas que acontecem nesse mundo, pelas injustiças, ela pode. Mas a gente nunca vai perder a nossa paz, porque a paz, ela é espiritual. Então, se a nossa paz está em Deus, se a nossa paz ela nasce a partir do nosso relacionamento com Deus, ela é fruto do Espírito e não das circunstâncias, então ela não vai ser abalada. Agora, se a gente deposita a nossa paz no cenário político, se a gente deposita a nossa paz no cenário econômico, aí é capaz da gente enlouquecer, da gente entrar em depressão. E observe que Neemias, quando ele recebeu a notícia, ele ficou muito mal. Poderia ter até entrado em depressão, ficado extremamente triste. Mas a alma dele estava firme em Deus. E isso sustentou ele para vencer aquele período de luto, se posicionar e ser uma resposta. Amém? Estamos caminhando para o final já. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: jamais tente realizar grandes coisas se o seu lar, se a sua família não é uma prioridade. Tome muito cuidado com isso. O desejo de transformar, de renovar qualquer contexto, não pode ser um escapismo para o que realmente importa, que é, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos familiares, com quem a gente ama, e com o nosso lar. Não adianta eu querer mudar as coisas se em casa a minha esposa está precisando de um marido e ele está ausente. Não adianta eu querer mudar o cenário econômico. Não adianta eu querer viajar para a África se os meus filhos estão precisando de um pai em casa. Então as nossas aspirações, a nossa vocação, ela não pode ultrapassar esses pilares básicos. E a Bíblia nos dá bagagem muito clara para afirmar isso. Principalmente lá em Timóteo, né? Vamos lá para o próximo slide. Pode passar. Mais uma. Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, né? É um princípio básico que ele está colocando aqui para quem quer, por exemplo, servir na igreja. Ah, não, eu estou inconformado com o cenário espiritual na minha cidade. Vou me envolver nos ministérios. Vou começar a pregar. Quero ser pastor, quero ser missionário, quero ser isso, quero ser aquilo. Ok. Mas se você não sabe governar sua própria família, tome cuidado. Que você pode acabar se perdendo, perdendo a sua família e perdendo a sua igreja. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então a gente tem que ter muito cuidado
em querer fazer qualquer coisa sem antes ter uma fortaleza dentro do nosso lar, sem antes ter a certeza de que as coisas vão bem no nosso lar. Nenhum sucesso ele vai justificar o fracasso do lar. Então, essas eram as lições que eu queria trazer a partir da vida de Neemias. E para a gente encerrar, eu queria que você avaliasse o seu coração no seguinte sentido: nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros, cada um com uma função diferente, mas todos com uma função. E essa função serve justamente para atender uma necessidade. A necessidade dos nossos irmãos em primeiro lugar, da nossa família em primeiro lugar, e dos próximos nossos que estão lá fora, e assim vai crescendo, conforme a gente respeita essas prioridades, né? Então eu queria que você avaliasse se no seu coração hoje existe alguma indignação. Quando eu falo indignação, eu falo no bom sentido, né? Porque Deus ele é capaz de se irar sem pecar. Existe uma ira que é santa. Existe uma indignação que é santa, que leva não à destruição, mas a um posicionamento, que foi a indignação de Neemias. E eu queria que você identificasse qual é a indignação que está pairando no seu coração e na sua mente. O que você tem visto na sociedade que tem te trazido inconformidade? E eu queria que você parasse, olhasse para o exemplo de Neemias, para tudo que a gente meditou aqui, e se colocasse diante de Deus como um voluntário para ser resposta para aquilo que tem trazido indignação para o seu coração. Poxa, eu tenho visto injustiça em meio ao cenário jurídico do país. Ok, Deus, me levanta como um juiz, me levanta como um magistrado. Eu tenho visto injustiça social, então se coloque para ser aquele que irá prover para aqueles que têm falta. Eu tenho visto muitos casamentos sendo dissolvidos. Deus, que o meu casamento, que a minha família possa ser um instrumento de transformação, que a minha família seja um exemplo para que outras famílias sejam restauradas. Tudo aquilo que te causa um incômodo, tudo aquilo que te causa uma indignação, vai apontar para a sua vocação. Mas se nós não nos posicionarmos como Neemias, Deus vai ter que contar com outras pessoas. Mas Deus quer contar comigo e quer contar com você. Então eu quero que agora você abaixe sua cabeça e faça essa reflexão junto com Deus. E a gente vai orar. E diante de tudo que a gente falou aqui, o meu maior pedido a Deus é que nós sejamos resposta para tudo aquilo que o pecado e o mundo que jaz no maligno tem colocado diante de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor meu Deus, nós queremos como Neemias, ó Pai, nos humilhar na Tua presença, Senhor. Sabemos que muito do que nós temos visto de corrupção, de morte, de injustiça, é fruto do pecado, sim, Pai. Mas boa parte também tem sido por omissão nossa como igreja, Pai. Nós queremos nessa noite nos arrepender, Senhor meu Deus, se temos usado a nossa fé para sermos pessoas acomodadas e confortáveis, que apenas falam, que apenas, ó Pai, gritam, mas que nada fazem para mudar a conjuntura de morte e de pecado, Senhor. Senhor, nessa noite nós queremos, ó Pai, apresentar as nossas mãos, os nossos pés,
os nossos lábios a Ti e pedir a Ti que revele a cada um de nós aqui, Senhor, a Tua vontade, a vocação que o Senhor tem para cada um de nós, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Por menor que ele seja, Pai, que nessa noite ele se faça claro no coração de cada um que está aqui, Pai. E que nós não sejamos covardes, que nós não sejamos amedrontados, pois o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de intrepidez e de coragem, Pai. Senhor, levanta Neemias aqui nessa noite. Levanta pessoas comprometidas com a restauração, com a renovação espiritual e moral de um mundo que precisa do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama os Teus dons sobre cada um aqui, Pai. E que cada um vá para casa com o senso, com a consciência de que é responsável, de que deve uma resposta a esse mundo, de que deve uma resposta àqueles que estão padecendo ao nosso redor, Pai. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, nos levanta como o Senhor levantou Neemias, como o Senhor levantou Esdras. Que nós possamos sair dos nossos palácios, que nós possamos sair do conforto dos nossos lares e sermos resposta para a nossa geração. Nos instrua, que o Senhor venha prover tudo aquilo que precisamos, Pai. Mas que ao final de nossas vidas, nós não venhamos a olhar para trás como pessoas arrependidas, que simplesmente viram e não se manifestaram e não deram uma resposta, Pai. Nós queremos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Senhor meu Deus, nos desperta nessa noite, que nós possamos ir para casa com uma pulga atrás da orelha, com o coração incomodado, para fazer algo que irá glorificar o Teu nome, que irá manifestar o Teu reino. Nós oramos que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, mas nós nos esquecemos que o Teu reino e a Tua vontade virá através das nossas vidas, Pai. Por isso nós nos colocamos à disposição. Faz conforme o Teu querer, faz conforme a Tua vontade em nossas vidas. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.